Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião semanal do PMO. Hoje, 11 de agosto de 2023, faremos um pouco da perspectiva da revisão 1 do PMO de agosto e algumas previsões para o futuro, para a próxima revisão, a revisão 2 do PMO de agosto. Essa reunião será dividida em 3 blocos, como tradicionalmente. No primeiro, falaremos um pouco da questão hidráulica e meteorológica. No segundo, um pouco da previsão de cargas e intervenções. E no último bloco, intervenções elétricas e limites elétricos, e fechando a política operativa. Perguntas podem ser feitas através do nosso chat, e entre os blocos teremos um intervalo de 5 a 10 minutos. Desejo a todos uma boa reunião, uma boa tarde, fique à vontade de fazer perguntas e acompanhar. Para darmos início ao primeiro bloco, eu convido o Eduardo para fazer uma previsão meteorológica. Eduardo, fique à vontade, pode compartilhar a sua tela e fazer a sua apresentação. Obrigado, Thiago, compartilhando aqui a tela. Começando essa reunião semanal com a previsão meteorológica e sempre olhando primeiro o que aconteceu ao longo da última semana operativa. Nessa última semana operativa, a gente teve a maior parte das instabilidades concentradas na região sul, e também aqui em alguns pontos da cabeceira da bacia do Rio Madeira, né? Com isso, os maiores volumes de precipitação ficaram entre a bacia do Jacuí, alguns trechos também do Uruguai, do Iguaçu e da incremental aqui a Itaipu e do Paranapanema. Mas nas demais bacias do Sudeste, do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, a gente continua com essa condição que é típica dessa época do ano, que é sem precipitação. Em relação à temperatura, nessa última semana, em relação à semana anterior, a gente teve um ligeiro aumento da temperatura no sul e no sudeste, mas nas capitais a temperatura, mesmo com esse ligeiro aumento que ocorreu, ela ficou bem próxima do valor que foi registrado na semana anterior. Em relação à radiação solar, também a gente teve uma semana que na maior parte do Brasil foi bem similar à semana anterior, no norte, no nordeste, no sudeste também, e só no sul, né, que nessa semana a gente teve uma maior nebulosidade por causa dos sistemas meteorológicos que avançaram pela região, e com isso a gente teve valores menores de radiação solar. Em relação à intensidade do vento, né, na maior parte do Nordeste, né, que é onde estão concentrados os maiores parques, a maior parte dos parques no eólicos, a gente teve uma condição bem similar à semana anterior, ou seja, uma condição de estabilidade. Para essa próxima semana, o modelo GFS ele mostra o avanço de duas frentes frias, uma no início da semana operativa e outra no final da semana operativa, mas com a chuva mais concentrada novamente nas bacias da região sul, e quando a frente fria avança para o sudeste, ela passa a atuar de forma mais litorânea, sem provocar chuva significativa nas bacias da região sul, da região sudeste, perdão. A região dessa forma, tanto o sudeste quanto o nordeste, quanto o norte e o centro-oeste, com exceção da bacia do Rio Madeira, seguem sem previsão de precipitação significativa, e na bacia do Rio Madeira a gente deve ter um aumento de precipitação nessa próxima semana operativa, de acordo com o GFS e também de acordo com o ETA. Notem que o ETA ele mostra volumes menores de precipitação nas bacias da região sul do que o modelo GFS, que é a combinação dos modelos, mostrando essa precipitação restrita à bacia do Madeira e às bacias da região sul na primeira semana operativa, e na segunda semana operativa, né, na segunda semana do horizonte, a gente tem o avanço de sistemas um pouco mais intensos pela região sul, e inclusive conseguindo avançar um pouco mais, atingindo a calha principal do Paraná, e também já com alguns volumes, embora nada muito significativo, né, como é normal nessa época do ano, atingindo também a bacia do Tietê e também um trechinho ali do Paraíba do Sul e da cabeceira do Rio Grande. Em relação às temperaturas, tanto a mínima quanto a máxima, e já vou adiantar também, né, em relação à geração eólica e solar fotovoltaica, para a próxima semana, a previsão é de uma condição de estabilidade, uma semana bem parecida com essa última semana. Te passo de volta a palavra, Tiago, e estou à disposição caso tenha alguma dúvida ou pergunta. Muito obrigado pela apresentação, parabéns. Eu convido agora a Érica para fazer uma previsão hidrológica. Érica? Oi, boa tarde. Vou compartilhar a tela.
Acho que já está aparecendo, né? Então, vou seguir com a previsão hidrológica. A previsão de precipitação para as principais bacias do subsistema Sudeste, a gente não tem grandes quantidades de chuva. A gente consegue ver na bacia do Paraná e do Paranapanema, principalmente a partir do dia 19 e 20, chegando até 5 milímetros. Mas sem chuva no nosso horizonte, sem muita chuva no horizonte de previsão. No subsistema Sudeste, a previsão começou com 91% da MLT e a tendência para o horizonte de previsão é de recessão. A gente tem um aumento entre o final dessa semana operativa e a próxima, mas a tendência geral é de recessão. A previsão mensal é de 87%, o que corresponde ao 28º menor do nosso histórico de 93 anos. Na bacia do Rio Grande, o comportamento é muito parecido. A gente começou a previsão com 103% da MLT. A previsão mensal para o mês de agosto fica em 95% da MLT, o 39º menor do histórico. Na bacia do Rio Paranaíba, a gente começou a previsão com 72% da MLT. A tendência também é de recessão. A previsão mensal fica em 70%, o 12º, desculpa, menor do histórico. A bacia do Rio Paranapanema, a gente começou a previsão com 74% da MLT. A gente tem uma expectativa de ascensão até o início da próxima semana operativa, mas depois seguimos com recessão. A previsão mensal fica em 76% da MLT, o 30º menor do histórico de 93 anos. Na bacia do Paraná, a gente também enxerga uma ascensão entre as 2 semanas operativas. Começamos com 95% da MLT, a previsão mensal fica em 93%, o 42º menor do histórico. Olhando a algumas bacias do subsistema sul, a gente tem precipitação principalmente na bacia do Uruguai, chegando até 10 milímetros, um pouco acima de 10 milímetros no dia 12, e temos um pouco de chuva ao longo de todo o horizonte. No subsistema sul, a gente começou a previsão com 55% da MLT, a gente enxerga uma ascensão ao longo dessa semana operativa, até o início da próxima semana, e depois a gente segue com uma tendência de recessão. A previsão mensal fica em 65% da MLT, o 35º menor do histórico. Na bacia do Iguaçu, a gente começou a previsão com 68%. A gente também enxerga essa previsão de ascensão. A média é de 71%, e isso corresponde ao 42º menor do histórico. A bacia do Uruguai tem comportamento parecido. A previsão começou com 41% da MLT. A gente também enxerga essa ascensão no início do horizonte, seguido de recessão. A previsão mensal fica em 54% da MLT para o mês de agosto, o 28º menor do histórico. Nos subsistemas, nas principais bacias dos subsistemas Nordeste e Norte, São Francisco e Tocantins, a gente praticamente não tem chuva ao longo do horizonte de previsão. No subsistema Nordeste, a gente tem uma ascensão aqui no final dessa semana operativa, mas depois a tendência é de recessão. A gente começa a previsão com 61% da MLT, a previsão mensal fica em 62%, o 10º menor do histórico de 93 anos. Acompanhando os postos do Médio São Francisco, a gente enxerga uma estabilidade dos postos que estão mais a montante, São Romão, São Francisco, Carinhanha. Mas no posto de Sobradinho, a gente enxerga uma tendência de ascensão das vazões. Olhando a bacia do São Francisco, a gente tem comportamento muito parecido com a do subsistema, de um aumento das vazões até o final dessa semana operativa, mas depois a tendência é de recessão. Começamos com 60% no dia da previsão, a previsão mensal para agosto fica em 62%, o 10º menor do histórico. No subsistema norte, a tendência é de recessão ao longo de todo o horizonte. A previsão começou com 78%, a previsão mensal fica em 70%, o 6º menor do histórico de 93 anos. A bacia do Tocantins tem comportamento muito parecido com a do subsistema, a gente começa com 71% da MLT, também com tendência de recessão, e a previsão mensal é de 64% da MLT, o 9º menor.
Olhando a previsão hidrológica dessa próxima semana, espacialmente, a gente consegue ver que no subsistema sudeste, as principais bacias estão próximas da média, entre 80% e 120% da MLT, então na calha principal do Paraná, Paranapanema, Tietê, Grande e Madeira ficaram mais próximos da média. Boa parte do subsistema sul está abaixo de 80%, e no Nordeste também, a gente também enxerga previsões bem abaixo da média, né? Abaixo de 80% da MLT, no subsistema Nordeste e no Norte. Olhando a previsão hidrológica mensal a cada uma das revisões, no subsistema Sudeste, a previsão inicial foi de 85% da MLT, e agora, na segunda revisão, a gente tem uma previsão um pouco maior, com 87%, o 28º menor do histórico. No subsistema Sul, a previsão inicial foi de 69% da MLT. Na revisão 1 teve um aumento, mas na revisão seguinte, a revisão 2 de agora, teve uma diminuição em relação às previsões anteriores, 65% da MLT, o 35º menor. No Nordeste, a gente teve um aumento da previsão ao longo das revisões, começamos com 51% e agora a previsão é de 62%, o 10º menor do histórico. No subsistema Norte, a previsão inicial foi de 70%, e agora na revisão 2, desculpa, foi de 71% e agora 70% na revisão 2, o 6º menor do histórico. Olhando a cada semana e depois para o mês seguinte, para setembro, a previsão hidrológica mensal, né, para setembro e a cada semana em agosto. Então, no subsistema Sudeste, a gente percebe que não teve uma grande diferença na previsão ao longo dessas semanas, e para o mês de setembro, a média dos cenários fica com 90%, o menor cenário com 57% e o maior 152% da MLT. No subsistema Sul, fica mais evidente essa diminuição ao longo das revisões. Para o mês de setembro, a média dos cenários fica com 82%, o menor com 23%, o maior com 267% da média. No Nordeste, a gente pode ver esse aumento da previsão ao longo das revisões anteriores. Para setembro, a média dos cenários fica com 61%, o menor com 44% e o maior com 99% da MLT. No subsistema Norte, a gente não vê essas diferenças muito significativas entre as revisões, e para o mês de setembro, 79% da MLT na média dos cenários, o menor com 51% e o maior com 121%. Olhando agora a evolução do armazenamento, para todos os subsistemas, a gente percebe uma diminuição da energia armazenada. A gente tem destaque para o subsistema Sul nos últimos dias, uma queda mais acentuada, e para o subsistema Norte também. Mas, de modo geral, uma diminuição de todos os subsistemas. E a gente tem os armazenamentos variando entre 88,9% e 77,28%. Olhando os principais reservatórios do SIM, a gente percebe, de um modo geral, uma diminuição dos reservatórios, destaque para Três Marias, uma diminuição um pouco acentuada, está com 81,3%. Só tem um pequeno aumento no reservatório de embarcação, mas, de modo geral, diminuição nos reservatórios. É isso, eu passo a palavra. Muito obrigado, Érica. Boa apresentação, parabéns. Eu convido agora o Leonardo para fazer uma apresentação sobre a operação hidráulica. Leonardo, está contigo. Bem, Thiago, boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu imagino que vocês já devem estar vendo. Falar um pouquinho da operação hidráulica. Hoje é bem curtinha a apresentação. Essa semana a gente não teve as salas de crise de acompanhamento da ANA. Hoje em dia, o que a gente tem ainda vigorando, né? A gente tem a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema. No Paraíba do Sul, a gente tem o GAOPS e o GTAOH, e tem no Sul a sala de crise da região Sul. Então, essa semana a gente acabou não tendo nenhuma dessas salas, então fica aqui a nossa agenda de reunião.
No Panema, na bacia do Paranapanema, a última aconteceu dia 25 de julho, a próxima é no final do mês, dia 31 de agosto. São Francisco aconteceu na semana passada, no dia 1º de agosto. A próxima só agora, dia 5 de setembro. No Sul, a gente tem a última sala ocorreu 19 de julho, a próxima dia 24 de agosto, e no Tocantins, a última ocorreu no dia 26 de julho, e a próxima no dia 30/8. Vale lembrar que além dessas salas que eu mencionei aqui, ainda há algumas salas que a Ana tem gerenciado, né, a sala mais voltada ao El Ninho, então a gente tem a sala do Norte e do Nordeste. Todas essas reuniões são gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube da agência. Então, ficam lá o arquivo na íntegra, se alguém quiser acompanhar. Tiago, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Eu devolvo a palavra e fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida sobre a operação hidráulica. Leonardo, muito obrigado. Bem curtinha mesmo, né? Tá, ok, obrigado. Com isso, encerramos o primeiro bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo. Foi um bloco rápido, só 5 minutinhos e voltamos. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Vamos iniciar aqui a reunião semanal. Agora, dando início ao segundo bloco, falando um pouco da previsão da carga, dos resultados do MIOS e intervenções energéticas. Inicialmente, eu convido o Evandro para falar sobre a previsão da carga, programação diária e acompanhamento diário semanal. Evandro, fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Previsão da carga diária. Compartilhando a apresentação. Tá visível? Perfeito. Bom, Pode continuar. muito bem. Então, iniciando o supermercado Sudeste e Centro-Oeste. Os desvios, muito baixo, com exceção aqui na terça-feira, quando estava previsto uma frente fria, e a carga ainda veio relativamente alta na madrugada. E ela se acomodou a partir da tarde e seguindo o comportamento previsto ao longo da semana. Quanto aos desvios, para este subsistema, 94% abaixo de 3% para o PDP e 61% para o Previcargo D100. Um MAP médio do PDP de 1,12 e do Previcargo D100 2,67. Aqui a gente observou uma perda de eficiência do Previcargo D100 durante essa semana, embora a carga veio bem comportada. Para o subsistema Sul, os desvios também estiveram bem baixos, a carga bem comportada em relação à previsão, exceto aqui na quarta-feira, onde observamos aqui uma redução brusca na carga, principalmente no Paraná. Tá? Houve uma frente fria no Paraná, e aí essa redução ficou além da carga prevista. No entanto, os desvios não foram tão significativos assim. A gente observou 80% abaixo de 3% para o PDP, contra 78% do Previcargo D100, e um MAP de 2% para o PDP, contra 2,10% do Previcargo D100. Para a região Nordeste, aqui houve uma variação maior na carga, principalmente aqui na quarta-feira. Aqui houve uma variação nas áreas de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas. E aqui, na quinta-feira, uma queda substancial na área da Bahia. E aí incorreu num desvio um pouco maior. Para o PDP, então, foi 88% dos desvios abaixo de 3%, e aqui no Previcargo D100, 91%. Aqui o Previcargo D100 teve um desempenho melhor. Um MAP de 1,52% para o PDP, contra 1,17% no Previcargo D100. E para a região Norte, aqui também a carga se comportou relativamente bem. Aqui apenas na quinta-feira uma redução na carga que a gente observou. Em termos de desvio, 90% abaixo de 3% para o PDP, contra 72% no Previcargo D100, 1,35% de MAP para o PDP, contra 2,8% no Previcargo D100.
Então, a gente observou aqui uma perda de eficiência do pré-carga D100 nos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste e no Norte. Nas áreas, na região Sul e Nordeste, o pré-carga D100 teve um bom desempenho, junto com o PDP. E, por fim, o sistema interligado, e aí, sobretudo aqui na terça-feira, né, impactado pela região Sudeste, Centro-Oeste, né, que entrou a frente fria, aliás, uma frente fria prevista, que ela só acomodou durante a tarde, e aqui nesse período da tarde aqui, também impactado principalmente pelas regiões aí Sul e Nordeste, tá? Os desvios foram 100% do PDP abaixo de 3%, quanto 83% do Previcar D100, e um desvio de 0,81 de MAP para o PDP, contra 1,84 do Previcar D100. Agradeço e estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado, Thiago. Obrigado, Evandro, pela prestação. Parabéns. Dando continuidade, eu convido agora a Marcela para falar um pouco da previsão da carga para o PMO e da revisão semanal. Marcela, contigo. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos. Então, dando continuação aos assuntos de carga, nós vamos falar agora da previsão de carga em horizonte semanal. Deixa eu passar aqui. Bem, inicialmente a gente traz aí os destaques, né, e as considerações que estão sendo feitas em termos meteorológicos, né, como as premissas que vêm sendo utilizadas para a elaboração da previsão de carga para as próximas semanas. A sinalização que nós temos é que a próxima semana operativa ela deve se manter em condições bastante semelhantes às observadas na semana em curso, não só em termos de temperatura, mas também em relação à precipitação em todas as regiões do país. Cabe destacar que as capitais do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a próxima semana, elas devem começar com temperaturas mais elevadas, já agora no final de semana, mas logo em seguida há a expectativa de passagem de uma frente fria, que vai acarretar um declínio nas temperaturas, mas essa passagem é bem rápida, né? E aí as temperaturas tendem a entrar em elevação e seguem assim nesse ritmo de elevação gradativa ao longo da semana. E cabe ressaltar que também são esperados, em termos de precipitação, baixos totais somente nesses dias de atuação da frente fria. Em relação às capitais do subsistema Nordeste e Norte, as temperaturas elas devem continuar em patamares elevados e com previsão apenas de pancadas de chuva ao longo da semana nas capitais do Norte, e um destaque aí para Salvador e Recife, né, no Nordeste, que devem apresentar totais de precipitação um pouquinho mais elevados do que os observados na semana em curso. Bem, então falando agora em termos de acompanhamento, nós temos aqui graficamente representados a previsão consolidada na revisão 0 do PMO de agosto para o subsistema Sudeste. Nós temos a representação das 5 semanas operativas do mês, considerando as 2 primeiras, os valores já verificados, né, estimado para a semana em curso, no caso, com as respectivas taxas de desvio em relação às previsões elaboradas, e para as semanas do horizonte de previsão dessa revisão mais recente, que é o período da 3ª à 5ª semana operativa do mês, nós temos as considerações feitas, e aí essas informações sinalizam para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês. Para a semana em curso, no caso do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente está fechando com um valor bastante ajustado à nossa previsão realizada na revisão 1, com uma variação de apenas 0,3%. E dada a consideração, né, principalmente em relação aos destaques meteorológicos para a próxima semana, nós fizemos um pequeno ajuste em relação à previsão que havia sido feita na revisão semanal anterior para essa semana, e aí reduzimos em 1,4%, só para manter nesse nível semelhante, né, com um pequeno crescimento, mas num nível semelhante ao que vem sendo observado na semana em curso. As semanas 4 e 5, elas permanecem inalteradas em relação às considerações anteriores, e essas informações mostram para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês de agosto, com um valor não muito diferente à nossa previsão inicial, com uma variação de apenas
menos 0,4%. Passando para o subsistema sul, a semana em curso também com expectativa de fechamento bastante ajustada à nossa previsão, com uma variação de apenas 1,1%, né, abaixo da nossa projeção, dadas as considerações de manutenção do comportamento, não só de precipitação, mas também das temperaturas. Para a próxima semana, nós não fizemos nenhum ajuste, mantivemos o que havia sido considerado no estudo anterior, não só para a terceira semana, mas também para as semanas 4 e 5 do mês. Essas informações, elas contextualizam para a gente um agosto revisto com uma variação também bastante pequena em relação àquele valor considerado como projeção lá na revisão zero do PMO. Então, nós temos hoje uma expectativa de fechamento da carga no subsistema sul de 12.286, com uma variação de menos 0,6 frente àquele valor considerado inicialmente de 12.356 megawatts médios. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso também, sem grandes variações em relação à nossa projeção, fechando aí um pouquinho abaixo, né, em 1%, nada muito diferente daquilo observado na primeira semana operativa do mês. O que a gente tem a destacar em relação a esse subsistema, que conforme esperado já no PMO, ou seja, na revisão zero, esse subsistema ele vem seguindo um ritmo, né, de retomada de carga, né, de um nível crescente de carga, mas nada diferente do que se é esperado para essa época do ano, dado que esse já é um período de influência de pouca precipitação, né, em relação ao que a gente vinha observando nos últimos meses. E em relação às semanas à frente, semanas 3, 4 e 5, dado o comportamento das últimas semanas, nós também não vimos necessidade de fazer nenhum ajuste em relação aos valores considerados anteriormente. E com isso, a nossa expectativa, né, de fechamento do mês de agosto é de um valor também em cima daquele previsto lá na revisão zero, com uma variação de apenas 0,4%. Para o subsistema norte, esse subsistema, diferente dos outros, ele teve uma variação um pouquinho maior na primeira semana operativa do mês, fechando com um desvio de 2,5%. Já na primeira semana, esse subsistema começou a mostrar uma movimentação diferente daquela que nós esperávamos lá no PMO. Tanto na primeira semana quanto na segunda, nós não observamos nenhuma variação significativa da carga de consumidor livre. A gente associa essa tendência também de elevação da carga à diminuição do efeito da precipitação. Então, por conta desse período mais seco e das temperaturas elevadas, a carga ela vem respondendo de forma bastante positiva, e é exatamente isso que a gente vem considerando para as próximas semanas. Para a próxima semana, que é a terceira semana operativa, dada essa consideração, nós fizemos um ajuste de 0,7% para cima, para trazer mais ou menos para o comportamento que a gente vem observando na semana em curso, e para as semanas à frente nós não fizemos ainda nenhuma modificação e mantivemos nesse nível aí próximo aos 7.600 megawatts médios. E com isso, né, com essas informações, hoje nós temos um agosto revisto com um valor 2,9% acima do valor considerado na revisão zero, até por conta dessa tendência de crescimento da carga um pouquinho acima daquele projetado na revisão zero. Para finalizar, nós temos o Sistema Interligado Nacional. Dadas as considerações feitas para cada um dos subsistemas, as primeiras semanas do mês, elas também fechando com pequenas variações em relação às nossas projeções. Temos uma pequena revisão feita aí na terceira semana operativa do mês, dado também as considerações feitas para alguns subsistemas vistos anteriormente. As semanas 4 e 5 permanecendo com os mesmos valores considerados no estudo anterior, e isso sinaliza para a gente um agosto bastante ajustado à nossa previsão inicial, com uma variação de apenas 0,1%. Então, essas eram as informações a respeito dos valores consolidados para a segunda revisão semanal do PMO de agosto, e eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Tiago. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado pela sessão, parabéns pelos resultados. Muito bem claro.
Para falar um pouco agora dos resultados do PMO, eu convido o Lucas. Oi, Thiago. Boa tarde. Boa Boa tarde a todos os tarde, seja colegas bem-vindo. que estão nos acompanhando aí na tarde dessa sexta-feira. Vamos dando continuidade então à reunião. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados dessa segunda revisão do PMO de agosto, que olha aí para a semana operativa do dia 12 ao dia 18 de agosto. A gente inicia a apresentação aqui trazendo uns destaques dessa revisão. A gente teve nessa revisão 2 a atualização dos CVUs. A gente teve o despacho número 2605 de 2023 da ANEEL, aprovando o novo CVU para a usina de Juiz de Fora. Esse CVU também está atrelado à atualização recorrente por parte da CCE. E também tivemos a atualização das usinas de leilão para essa revisão 2, e aí a gente traz aqui um gráfico comparativo com a última atualização que foi feita no PMO, na revisão 0 desse PMO de agosto. Aqui numa linha mais esverdeada a gente tem os novos valores dessa revisão 2, e na linha cinza a gente tem os valores da revisão 0, né, do PMO de agosto. Agora, tratando diretamente dos resultados dessa revisão, a gente segue com o CMO equalizado em todos os submercados, em todos os subsistemas do SIM, no valor de 0. E nessa revisão também nós não tivemos nenhum atingimento de um limite estrutural ou conjuntural do SIM. Então, a gente segue, como na semana passada, os resultados nessas características. A geração térmica a gente segue também com toda a representação sendo feita através da inflexibilidade declarada pelos agentes térmicos. Para o Decomp, a gente recebeu para essa revisão um valor próximo de 4.600 megawatts médios. E a gente segue com... lembrando que esse é um valor estimado e esse valor ele é refinado na programação diária. Aqui agora a gente fala das usinas térmicas com a característica GNL, a gente segue com o benefício dessas usinas no valor zerado também, né? Então, como esse valor está abaixo do CVU, a gente segue sem despacho antecipado por ordem de mérito para essas usinas. Nessa revisão 2 a gente fez essa análise do despacho antecipado para a semana de 14 a 20 de outubro, e as 3 usinas, que são Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1, não tiveram essa indicação. Então, para essa semana operativa de 14 a 20 de outubro, a gente não tem a previsão de despacho antecipado por ordem de mérito. E falando agora um pouco sobre a energia armazenada dos subsistemas, a gente traz aqui, né, a comparação frente também às revisões anteriores desse PMO. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente consegue perceber que a operação vem seguindo de forma bem fiel às outras revisões também, com muito pouca variação entre uma revisão e outra. Nessa revisão que se inicia o horizonte no dia 12 de agosto, a gente partiu em 82,6% e chegamos ao fim do mês de agosto uma expectativa de 78,4%. Tendo uma pequena variação ao fim do segundo mês, considerando todos os cenários observados, indo de 67% a 79,2% ao fim do mês de setembro. Já no subsistema sul, a gente também tem uma variação pequena frente às outras revisões. Nessa revisão a gente partiu de 88,1%, expectativa de ter um leve depressionamento até 85% no fim de agosto. E nos cenários do segundo mês, o sul que é um pouco mais sensível, a gente pode ver uma maior variação, né, da operação desse subsistema, indo do cenário mais pessimista em 49,1% até o mais otimista 98,4%. No subsistema Nordeste, a gente também segue uma operação bem fiel às outras revisões, partindo de 76,8% nessa revisão 2, e uma expectativa de chegar ao fim de agosto em 73,6%. Para o segundo mês, a gente tem uma variação bem pequena e um valor esperado na casa de 68,2%. Já o subsistema Norte, ele teve alguma variação frente às outras revisões, operação bem com poucas variações, né, na revisão, mas
quando comparado às outras revisões, ele vem operando de forma deflacionada, né? Então, a gente parte de 88,1% nessa revisão, e uma leve variação, né, praticamente a operação flat chegando a 87,8% ao fim do mês de agosto, nessa expectativa. E para o fim do segundo mês, ao fim de setembro, a gente pode perceber também que quase não há variação, indo de 76,6% até 78%, tem um valor esperado de 77,5%. Para essa próxima semana operativa, a gente segue sem nenhuma oferta de importação de energia da Argentina, e também a gente segue com uma oferta do Uruguai, que foi recebida pela BTG Pactual. É uma oferta dividida em 5 blocos de 100 megawatts, totalizando 500 megawatts. E esses 5 blocos têm variação dos seus valores desde R$ 506,28 até R$ 1.823,57. Todos os blocos apresentando um leve aumento nos seus valores quando comparados com a última semana operativa, com a oferta da semana anterior. Dando sequência, agora a gente vai tratar um pouquinho sobre as intervenções energéticas relevantes para essa próxima semana operativa. Lembrando que a gente traz aqui as principais intervenções que têm impacto em limites sistêmicos ou em alguma unidade geradora de grande porte. Então, iniciando como de praxe pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente começa falando do setor de 60 Hz de Itaipu. Nós temos a substituição da válvula de tubulação do sistema de refrigeramento das unidades 13, 14 e 15, que estão programadas para amanhã, dia 12 de agosto. Nós temos também para Itaipu, mas agora no setor de 50 Hz, uma manutenção preventiva N mensal na UG9. Essa manutenção está prevista para os próximos dias 13 e 14 de agosto. E para a usina de Jaguara, a gente tem as UGs 1, 2 e 3 impactadas pela inspeção subaquática que vai acontecer na comporta da UG2, que também está programada para amanhã, dia 12 de agosto. No subsistema norte, a gente tem 2 manutenções preventivas anuais. Na UG4 de Teles Pires, a manutenção está programada para o dia 14 até o dia 19 de agosto. E na UG3 de Lajeado, do dia 14 ao dia 20 de agosto. E por fim, na UG14 de Tucuruí, a gente tem programada a inspeção semestral dos anéis coletores, um serviço programado para o próximo dia 16 de agosto. Quanto aos subsistemas Sul e Nordeste, a gente não tem nenhuma intervenção energética relevante para essa próxima semana operativa. Com isso, eu encerro aqui a apresentação, Thiago. Devolvo a palavra e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Lucas. Excelente apresentação. Assim concluímos o segundo bloco. Faremos agora um pequeno intervalo de 5 minutos e retornaremos em breve. Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos iniciar aqui, então, o terceiro e último bloco da reunião semanal. E, para dar início, eu vou chamar a Sara para falar um pouco dos limites elétricos e principais intervenções elétricas. Sara, fique à vontade. Olá, boa tarde. Vou compartilhar aqui só um momento. Bom, então, iniciando aqui os limites elétricos com impactos na programação, né, as principais intervenções com restrições eletroenergéticas, que iniciando na área do complexo Madeira, né, a gente vai ter intervenção do Bipolo 2, que já iniciou, né, no dia 20/6, e vai até o dia 29/8, né, aqui a gente tem uma restrição no Bipolo 1, de 3.150 megawatts, no fluxo norte-sul, de 3.700, no Nordeste e Sudeste, e também ali no somatório do Norte-Sul com o Nordeste e Sudeste, tá? Que foi devido a um incêndio que teve na sala de válvulas ali do Polo 4 da coletora de Porto Velho. Próximo serviço aqui na linha de 500 kV, Xingu, Serra Pelada, circuito 2, tá? Esse serviço também iniciou no dia 11/7, vai até o dia 13/8, próximo domingo, para sanar a evolução de gases anormais no reator. E também aqui, né, para o sistema suporte a perda dupla de Tucuruí, Xingu, C1 e C2, a gente tem umas restrições, né, restrições no fluxo Xingu Norte em 4.000 megawatts, no Norte Xingu em 3.000,
Também o fluxo aqui, o Norte-Sul, está limitado em 2.900 e o Nordeste e Sudeste em 6.800. Próximo serviço aqui na subestação de São João do Piauí, um disjuntor. Ele também iniciou no dia 30/7 e vai até o dia 19/8, aqui para substituição de chaves na subestação de São João do Piauí. Né? E aqui a gente tem, né, para o sistema suporte contingências, seguidas de falha de disjuntor na subestação de São João do Piauí, a limitação do fluxo Norte e Nordeste em 5.800 e do Nordeste e Sudeste em 7.000 megawatts. Continuando, serviço na linha de 500 kV Serra da Mesa 2, Rio das Éguas, né, ela iniciou hoje, dia 11/8, e vai até segunda-feira, dia 14, né, para manutenção corretiva da substituição ali do cabo PGW, né, e aqui também para o sistema suporte perdas simples, né, e perdas duplas na interligação Norte-Sudeste e Sudeste-Nordeste, nós temos 3 restrições, né, no Norte-Sul, 2.700 megawatts, Nordeste-Sudeste, a gente tem uma limitação de 6.800, e no recebimento do Sudeste e Centro-Oeste em 10.000 megawatts. A linha Sobradinho-São João do Piauí 5, mais disjuntores na subestação de São João do Piauí, né, na terça-feira a gente vai ter esse serviço, dia 15/8, para a conexão de nova chave seccionadora na subestação de São João do Piauí. Também a gente tem 2 limitações, o fluxo Nordeste-Norte está limitado em 3.800 e o Nordeste-Sudeste em 6.800. Próximo, também a linha São João do Piauí, Boa Esperança, com disjuntores, né, em ambos os terminais das subestações. Aqui, esse serviço vai acontecer nas madrugadas aí do dia 16, 17 e 18, né, para substituição de chaves seccionadoras. E aqui para o CUSIM, né, também suporte contingências simples e duplas nas interligações Norte-Nordeste, Sudeste-Nordeste. A gente tem 2 limitações, o fluxo Norte-Nordeste está limitado em 4.600 e o Nordeste-Sudeste em 6.800. Continuando, a barra B2 também, lá de 500 kV da subestação São João do Piauí. Esse serviço vai acontecer na quarta-feira, dia 16/8, na madrugada, né, também que está substituindo chaves seccionadoras, e temos limitações também ali no fluxo Norte-Nordeste em 4.200 e no Nordeste-Sudeste em 6.500. Mais um serviço na subestação de São João do Piauí, né, é um conjunto de serviços ali para troca de seccionadoras que tem essa próxima semana operativa, né, esse então inicia no dia 16/8 e vai até o dia 6/9, né, também para troca de chaves seccionadoras, e também o fluxo aqui, o Norte e Nordeste vai estar limitado em 5.800 e o Nordeste e Sudeste em 7.200 megawatts. Último serviço aqui na subestação de São João do Piauí, o Banco Série, né, também vai estar disponível aqui do dia 17/8 até o dia 6/9, né, também aqui para o serviço de substituição de chaves seccionadoras. Então, aqui o fluxo Norte-Nordeste, o Nordeste e Norte vai estar limitado em 5.700 e o Nordeste e Sudeste em 7.000. Disjuntor na subestação de Serra da Mesa 2, tá? Aqui esse serviço vai acontecer começa às 8 horas do dia 16 até às 23h59 do dia 28/8, para substituição de 3 polos desse disjuntor lá em Serra da Mesa, né? E aqui para o 5 suporte contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV da subestação de Serra da Mesa 2, a gente tem uma limitação do fluxo Nordeste-Sudeste em 7.200, do Norte-Sul em 2.800, e o recebimento do Sudeste e Centro-Oeste limitado em 10.400 megawatts. Vindo aqui para a região Sudeste, então, a gente tem aqui o serviço no compensador síncrono de Araraquara 2, esse serviço começou dia 31/7 e vai até o dia 13/8, agora próximo do domingo, né, para substituição dos anéis coletores. E aqui, né, a disponibilidade desse compensador síncrono, ele provoca a redução, né, de 500 megawatts no recebimento do Sudeste, dos limites vigentes, e também de 300 megawatts nos limites vigentes do recebimento pela região Sul. Vamos ter o desligamento também aqui da linha de 765, Itaberá-Tijuco Preto, circuito 2, iniciando às 7 horas do dia 14, e indo até o dia 31/8, né, aqui eles vão fazer uma substituição de cadeias de isoladores, né, e aqui para que o sistema, né,
tenha desempenho dinâmico adequado diante das perdas duplas ali do tronco de 765, o recebimento do Sudeste está limitado em 9.000 megawatts. Serviço aqui no elo de corrente contínua, né, vamos ter uma manutenção no filtro ali em Foz do Iguaçu, 50 Hz, começando no dia 14/8 e indo até o dia 17/8, tá, manutenção do sistema de proteção de banco de filtros, né, inspecionar as unidades capacitivas, e aqui, então, o elo de corrente contínua vai estar limitado em 3.915 megawatts. Também um serviço aqui, desculpa, no conversor de Biúna, né, começando no dia 14/8, indo até o dia 25/8, para manutenção no transformador conversor, né, disjuntor e para-raios. E aqui, para que o sistema suporte perdas no elo de corrente contínua, né, ele vai estar limitado em 3.000 megawatts. E o último serviço que eu tenho para mostrar, também aqui em Foz do Iguaçu, 50 Hz, né, começa no dia 14/8, indo até o dia 25, né, para substituição dos capacitores instalados próximos aos fotocondutores do conversor 3, né, e para esse serviço, né, para o sistema suporte perdas aqui no elo de corrente contínua, ele vai estar também limitado em 3.000 megawatts. E é isso, Thiago, eu agradeço. Obrigada. Obrigado, Sara. Partindo aqui, então, para a última parte do bloco, última parte da reunião, eu mesmo vou fazer a apresentação da política operativa. Então, que início, continuando, dando continuidade, falar um pouquinho da política operativa da semana, que foi do dia 5/8 a 11/8, terminando hoje. Iniciando, fazendo a comparação dos CMOs, resultados do modelo D100 com o modelo DECOMP. Basicamente, todos os CMOs, em todas as meias horas, continuam zero ou próximo de zero. Existem alguns outliers, muitos deles por conta dessa SE Rio Verde 230/138 kV, aqui, que fez elevar um pouco o CMO do Sudeste, também do Norte e do Nordeste. Uma outra limitação também que se fez elevar um pouco o CMO foi a conversão, a transformação 345/230 kV de Itumbiara. Olhando o mapa do Brasil, né, nós podemos ver essa limitação da SR Rio Verde 230/138 kV, chamando um pouco a atenção aqui em Mato Grosso. No restante do país, temos CMOs equalizados, sempre muito próximo de zeros, alguns poucos fora de 0 centavos, 1 ou 2 centavos. Olhando o box plot dos CMOs, né, para ver a dispersão dos valores, podemos perceber isso. No Sudeste, por volta aqui entre as 18 e 21h30, olhando para o dia de hoje, dia 11, temos alguns outliers, poucos, mas alguns, chegando ali na casa de R$9, R$10, e ao longo do dia, no restante do dia, sempre equalizados em zero. O mesmo comportamento para o Sul, Nordeste e Norte, sempre equalizados próximos a zero, e alguns outliers aqui entre 6 e 9 da noite, mas aqui beirando ali os 10 centavos, 8 centavos. Fazendo uma comparação agora do D100 com o pós-D100, com o PDP, com o que foi programado por fim. Para as usinas do Sudeste e Centro-Oeste, a geração hidráulica teve pequenas alterações devido à política operativa e restrições de único hidráulico, e para as térmicas, redeclaração de inflexibilidade. Destaques aqui: Santa Vitória, UTE de Santa Vitória, Carqui, Tubatão, Termorrio e Nova Pratiniga. Para o sistema sul, as usinas hidráulicas foi ajuste de unit hidráulico e política operativa, e as térmicas também apenas em flexibilidade, e aqui o caso foi Jorge Lacerda A, B e C. Para o Nordeste, além da política operativa, teve a questão aqui da minimização do bacio de São Francisco, e para as térmicas, a inflexibilidade para a usina de Termo Bahia.
Chegando ao sistema norte, hidráulicas unit commitment e ajuste político operativo, como assim nos outros mercados, e para geração térmica e flexibilidade da UTE Mauá 3. Com relação à titulação das usinas térmicas, tivemos um total de 5.005 gigas, pouco mais de 5 gigas, de geração térmicas, todas por inflexibilidade declarada por agentes. Nessa semana, como já foi já comentado por alguns colegas, não houve exportação tanto para a Argentina quanto para o Uruguai, nem por energia térmica, nem por energia vertida turbinável. Fazendo aqui um balanço agora, balanço energético dos sistemas, observamos o Sudeste importador, fazendo anulação de geração para atendimento à carga, e exploração dos recursos da Bacia do Grande, Paranapanema, Baixo Paranaíba, de acordo com a possibilidade de alocação de carga. O uso das bacias, das usinas do Baixo Paraná para atendimento à carga, a ponta de carga, e as usinas do Tocantins, elas teve restrições hidráulicas e ambientais devido à época de período de praias. O subsistema sul, tivemos boa parte do horizonte como exportador e uma pequena parte como importador. Fez uma modulação de geração para atendimento à carga e foi explorada as bacias do Iguaçu e Uruguai. No Nordeste, tivemos fortemente exportador, com uma forte tendência de geração de renováveis eólicas, chegando aqui a cerca de 13 gigas. Para o Norte, teve uma elevação gradual de geração hidráulica no período de carga mais elevada e exploração de recursos de acordo com a possibilidade de alocação. Olhando aqui agora alguns destaques do sistema, nós observamos uma carga, um aumento um pouco acima da semana passada, cerca de 1 giga médio, totalizando 72,162. Desculpa. Tivemos um total de MMGD, micro e mini geração distribuída, de 3,4 GB, sendo que no Sudeste tivemos um total de 1,8 GB. A geração eólica do Nordeste chegando a 13,6 gigawatt médio. Os bipolos do Xingu e do Madeira exportando, 1,5 Madeira e 1,1 do Xingu, sem exportação comercial para a Argentina ou Uruguai, e um total de geração de Itaipu de 6,3 gigawatts. Agora, olhando mais para a próxima semana, que se inicia amanhã, dia 12 até o dia 18, temos uma previsão de exploração dos recursos bacias do Rio Grande, Paranapanema, Paraná e Foz do Paranaíba, conforme a possibilidade de alocação de carga, e do Tocantins, o atendimento das praias, devido ao período de praias. Para o Sul, temos uma geração hidráulica da bacia do Iguaçu, Uruguai e Jacuíti, mencionados para fechamento de carga. Como não há uma previsão significativa de chuvas maior elevadas, então não deveremos ter energia investida turbinável. No Nordeste, há o bacio do São Francisco operando em faixa minimizada. Por fim, no Norte, uma diminuição gradual das disponibilidades energéticas e geração dimensional para atendimento da carga pesada. E assim eu concluo a apresentação. No nosso chat teve uma pergunta. Eu vou agora chamar vou parar de compartilhar aqui. Chamo o Leandro. Obrigado, Tiago. Obrigado, Paula, pela pergunta. Bom, primeiro vale ressaltar que a curva do Tucuruí é uma curva guia, né? A gente tenta seguir ali, né? Mas às vezes acontece de desviar, né? Questões sistêmicas, né? E aí, nesse caso, a gente está 6% abaixo da curva, né? O previsto para hoje está 6% abaixo da curva. Mas o estudo ele leva em conta algumas premissas, né? E uma dessas premissas é uma previsão de vazão, né? Uma previsão de afluência no reservatório de Tucuruí, que vem se verificando abaixo do valor que a gente estudou, né? Então, só para você ter ideia, a gente gerou abaixo do que o estudo pedia, né? E a gente gerou ali algo em torno de 2.475
para o mês de julho, né? O estudo indicava uma geração de 2.750, mas mesmo assim a gente ficou abaixo, né? Devido a essa diferença na afluência. É uma previsão, né, para o que está se verificando, né, nesses dias. Em agosto, a gente vem gerando algo em torno de 2.300, o que é o valor que a gente indicou lá na curva guia, né? E aí, a gente não pode prescindir desse recurso por enquanto, porque a gente está usando esse recurso do Curuí para atendimento à ponta, né? A perspectiva, né, a expectativa é que com o final do período de praias, né, a gente comece a descer mais água de Serra da Mesa, né, ali para Tucuruí, e essa geração em toda a cascata ali do Tocantins possa nos ajudar também no atendimento à ponta, né? E aí a gente pode até buscar se aproximar mais da curva, né? Mas é importante ressaltar que é uma curva guia, né? Uma curva de referência. Mas é isso, Tiago, é realmente questão de afluência que vem vindo abaixo da, da prevista e o uso ali para atendimento à ponta. É isso, obrigado. Tá ótimo, Leandro. Obrigado pela explicação, pela resposta. Estou olhando aqui, não há mais perguntas no chat. Então, entro na parte final aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço a prestação de todos que participaram, Leandro, pelas respostas. Fica o convite a todos para a próxima reunião semanal daqui a uma semana, na próxima sexta-feira. Tenham todos um bom fim de semana, um bom fim de sexta e até o próximo encontro. Abraço. Tchau.